confusão, vocês falem com o professor qual a dificuldade, porque a aula hoje, abri as de econometria, desculpa, não é essa aula não, abri a aula errada. É aula do ano que vem ainda, ano que vem, tá? Abri a aula certinho. Será que eu não baixei as aulas? Ah, tá, entendi. Baixei sim, só que estava em outra pasta. A aulinha de hoje é bem. Muita coisa ali que você vai ter uma dificuldade em entender algo sobre escala, mas não é difícil. Não é difícil. Vamos lá. Deixa eu só comer um pouquinho aqui. Hoje, iremos ver escalas de medida e representação gráfica, tá? Uma coisa tá com a outra porque você tem que saber uma escala de medida e também representar essas escalas de forma que o público-alvo que você tenha consiga bater o olho de fato e já ter uma noção do que está acontecendo no fenômeno. Tá? Assim. Então, a escala de medida é uma forma de deixar tudo igualzinho, tudo padronizado, tudo certinho. Por quê? Porque se você coletar informações de determinado fenômeno e você escrever de medidas diferentes, fica mais complicado você trazer informação. Então, você tem que padronizar. Tá? Por que essa padronização é importante? Justamente para você descrever o fenômeno de uma forma só. Não você, por exemplo, vai pegar o peso das pessoas em quilogramas. Aí você pode pegar ou somente em quilos ou quilos e os submúltiplos. Só que aí você tem que, né, deixar tudo na mesma escala de medida, porque senão, se você for apresentar para alguém, o peso, você pode apresentar somente em quilos, mas uma informação que você traz num submúltiplo ou traz em toneladas, se você trabalhar com outro tipo de elemento, você pode acabar trazendo uma confusão, né, em relação à sua informação. Então, você tem que deixar tudo na mesma medida. Então, por exemplo, peso ou massa, unidade de medida é quilograma. No Brasil é quilograma, nos Estados Unidos é libras. Então, por exemplo, se você vai pegar uma informação agronômica, por exemplo, lá na USDA, né, que Departamento Agronômico dos Estados Unidos. Se você for pegar, então, a produção de soja americana, ele vai estar em libras, né? Libras ou toneladas de libras. Então, eu não sei a medida de, assim, o múltiplo de libras, agora eu não lembro de cabeça. Mas, por exemplo, a soja aqui em saco é quilos, entendeu? Então, você tem que transformar ou para medida americana ou para medida brasileira, para que você tenha um denominador comum ali. Caso contrário, você vai acabar confundindo as pessoas e até você mesmo. Você pode estar dominando ali a informação, mas às vezes você se confunde e você fala que a fonte é Coca, né? E aí você perde o argumento, o argumento. Então, peso, né, trabalha com quilograma no Brasil, libras nos Estados Unidos, e assim vai, você tem que adaptar para onde você for trabalhar. A altura é centímetro ou metro. Por exemplo, se você for coletar dados de altura das pessoas, ou você coleta em centímetros, por exemplo, eu tenho 174 centímetros, 174, 175, ou 1 metro, né, e 74 partes de metro, que é 74 centímetros. Tá? 1 metro é uma medida que tem 100 centímetros. Quem ainda não tinha se tocado, 1 metro tem 100 centímetros. Por exemplo, sexo é masculino ou feminino, isso é determinado pelo IBGE, né, o sexo é masculino ou feminino. Tem agora essa nova posição jurídica sobre o sexo neutro, tal, tudo mais,
Em termos de estatística, em termos de medida, é masculino e feminino, tá? Ainda não tem como declarar um terceiro, né, um terceiro fator sexo. Então, assim, a partir da próxima slide, eu vou falar de 4 tipos de escala: nominal, ordinal, intervalar e de razão. As duas primeiras, geralmente, nós trabalhamos com variáveis qualitativas, né? Porque nominal e ordinal está associado à variável qualitativa. A intervalar é em razão em variáveis quantitativas. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo, né? Minha parte também não, professor. Beleza, então. Assim, na nominal qualitativa nominal, nós podemos codificar as... Deixa eu só desligar meu celular aqui, galera. Eu comprei um celular aqui e faz um barulho que eu não gosto muito, não. Não é desligar, é deixar no silencioso. Pronto. Na escala nominal, a gente só codifica as informações. É isso que você vai fazer se você pega um banco de dados que está MF, que é masculino e feminino, você vai ter que dar números. Porque você codifica numericamente, você consegue realizar você consegue realizar algumas estatísticas com maior facilidade. Então, por exemplo, o sexo do indivíduo. Aqui nesse caso nós vamos trabalhar com variáveis binárias, tá? Você pode classificar 0 como masculino e 1 como feminino, ou 0 como feminino e 1 como masculino, depende do seu indivíduo de referência. Por exemplo, quando vocês vão aprender econometria ano que vem. Quando você vai criar um modelo econométrico que você quer identificar qual é o sexo do indivíduo, você tem que pegar um indivíduo referenciado para você dizer no modelo, por exemplo. O modelo salário é influenciado por vários fatores. Então, vamos pegar por referência o indivíduo branco, masculino, branco e masculino, pronto. Esse é o indivíduo referenciado. Então, quando você fala que é branco e masculino, então você identifica que a cor branca é 0 e o sexo masculino é 0. O sexo feminino é 1 e a cor preta ou amarela ou vermelha é assim que se fala no IBGE, tá, galera? Não estou distinguindo raça, não. É assim que é a classificação, não se assustem, tá? É assim que é, tá bom? Então, a cor, por exemplo, a cor você pode distinguir 0 como branco, 1 como preto, 2 como amarelo, 3 como vermelho. Só que essa numeração não classifica como ordem. É só você só está indicando um número para a categoria. Isso é uma variável categórica. Tá? Quando nós temos apenas duas variáveis não, uma variável com duas possibilidades, então nós vamos trabalhar com binárias, feminino ou masculino, sim ou não, tá? São as binomiais. Nesse caso, então a gente codifica, tá? E quando você for fazer uma tabulação no Excel, é muito mais fácil você colocar 0 e 1, você tem que escrever um documento, um dicionário, que você identifique as variáveis. É muito mais fácil você escrever 0 do que colocar M, B, porque ele não soma, ele não faz nenhuma operação matemática, tá bom? Por isso que é mais fácil você codificar. Tá? Acho que vou deixar um dos exercícios da prova, essa codificação. Vou dar um banco de dados para vocês com 20 ou 30 informações, e lá vai estar cor e sexo. Você vai ter que colocar, em vez de... vai estar lá, feminino ou masculino. Em vez de você colocar feminino ou masculino, você tem que codificar. Eu vou dar a codificação, pode ser 0 masculino e 1 feminino, você vai ter que trocar. É simples assim. Por quê? Novamente, porque é muito mais fácil você criar atributos, tabela, operações matemáticas no Excel com os números do que com as categorias. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo, professor. Ó, não é possível fazer operações aritméticas. Não é possível fazer operações aritméticas quando você trabalha com as categorias. Quando você transforma para códigos, até é possível. Até é possível. Por quê? Porque ele faz as contagens, ele faz a soma dos indivíduos. Por exemplo, se for 0 e 1, ele faz por exemplo, se você tem 30 indivíduos e você tem uma soma igual a 17, né? Suponha que esse exemplo é válido, que é 0 para o masculino e 1 para o feminino. A soma dos elementos dá 17. Então, tem quantos homens e quantas mulheres nesse caso? Alguém pode me responder? Como, professor? Tá aí. De novo, ó. Vamos supor
que eu estou lá no Excel, codifiquei os dados. 0 para o masculino e 1 para o feminino, tá? 30 informações. 30 observações. Daí, nessas 30 observações, eu peguei a coluna do Excel, somei e deu 17. A soma das informações. Quantos indivíduos masculinos e quantos indivíduos femininos tem? Tem 17 femininos. E quantos masculinos? 30 menos 17. Muito bem. Por quê? Ó, a resposta perfeita, correta. Por quê? É uma matemática bem simples. Se 0 é masculino e 1 é feminino, se eu somo o conjunto, né, das 30 observações e dá 17, é 1 mais 1, 17 vezes. Então, 17 vezes 1, entendeu? E 1 é classificado como feminino. Beleza? O que restou é 0. Se você soma 0, 0, 0, 0, 13 vezes, vai dar 0. 13 vezes é 0. Por isso que o masculino tem 13. Então, as operações aritméticas, elas são possíveis a partir do momento que você codifica, mas não é possível fazer nenhuma estimativa, tá? Tá bom? Então, a medida mais apropriada, nós vamos ver depois, é a moda. Por quê? Moda, a gente vai ver em estatística descritiva, é a medida de posição que mais se repete. É a medida de posição, não. É a medida que mais se repete. É uma medida de posição na qual, né, o valor ou a frequência que mais se repete. Isso é moda. Tá bom? A ordinal. Na categórica, você só diferencia, ó, a diferença de categórica, que é nominal, para a ordinal, é que quando você coloca números na categórica, você não está colocando pesos, você não está colocando ordem. Você só está diferenciando uma da outra. Então, na cor, quando você coloca 0, 1, 2, 3, você não está colocando que os 1 é mais importante que o 0, não, você só está diferenciando. Agora, na ordinal, a construção é a mesma, mas o peso, a ordem é importante. Por exemplo, classe socioeconômica. Classe baixa, você pode colocar 0, ou pode colocar X. Classe média, pode colocar Y, pode colocar 2. Classe alta, Z, ou, não, desculpa. Classe baixa, 0. Classe média, 1. Classe alta, 2. Nesse caso, você está, né, incorporando um peso, tal, tudo. Tá bom? Mas, assim, qualquer transformação, multiplicação que você realizar dentro desses pesos, não altera a ordem. Então, por exemplo, se você colocar a classe baixa como 1, a média como 2 e a alta como 3, se você dobrar, a ordem não altera, tá? É diferente da categoria. A categoria você vai colocar um número só para identificar, tá? A ordinal não, a ordinal você coloca uma ordem sim, tá? E você, quando multiplica a transformação, não altera a ordem, beleza? A intervalar é aquela que é geralmente trabalhada como uma variável contínua, né? Variável quantitativa contínua. Uma quantidade que pode ser menor, quando comparado uma a outra, né? Pode ser menor que uma menor que a outra, uma igual a outra, uma maior que a outra, tá? São quantificáveis. Então, por exemplo, salário, não em salários mínimos, mas em valor monetário. Então, o salário, por exemplo, entre 0 e 2 salários tem um intervalo. Vamos supor, eu não sei quanto é o salário mínimo agora, mas vamos supor que é R$1.000. Então, de 0 a 2 salários vai de 0 a 2.000. Só que de 0 a 2.000 tem vários valores. Tá? Se for trabalhar só com números inteiros, tem 2.000 valores. Se for trabalhar com números só com decimais, nem pensando nos centesimais. Os centesimais são os limitantes do dinheiro, por exemplo. Então, você vai só com os decimais. Tem os 2.000 valores mais a inclusão dos décimos e depois dos centésimos, mais uma inclusão de um conjunto. Então, são quantificáveis, tem um intervalo, tá? É necessária unidade de medida em origem relativa. Então, a unidade de medida que eu falei para os salários é em real, certo? A origem relativa é o 0, tá? O 0. Você pode não ter um salário terminando em 2.000. Um exemplo que eu dei aqui foi temperatura, né? O grau Celsius, ela tem um intervalo, tá? Ela tem um intervalo
A origem é no zero, tá? Ele tem, você pode separar os intervalos, tá? De menos infinito até zero, de zero até mais infinito. Só que em termos empíricos, a temperatura ela tem um limite inferior, tem um limite superior, certo? Vamos pensar na temperatura em termos de limite na parte física. Então, vamos pensar só nos momentos de condensação, de solidificação, né, e ebulição. Né, condensação e solidificação são coisas diferentes. Mas vamos pensar somente, então, nos intervalos onde a transformação física da água, por exemplo. Então, lá, no 0 grau, existe o ponto da água em estado líquido para o estado sólido. E quando chega a 100 graus, existe a transformação do líquido para o gasoso, tá? Então, você pode trabalhar com tipos de intervalo, início e fim, mas a origem relativa é o 0 graus Celsius. Passou do zero lá, temperatura negativa. Essa temperatura negativa, geralmente, quando você associa a água lá, né, está no estado sólido, certo? Passando de 100 graus Celsius, ela está no estado gasoso, entre 0 e 100. Isso é a nível do mar, né? 0 a 100, ela está no estado líquido, ok? Então, as transformações lineares, ela preserva essa estrutura. Tá? Uma dúvida? Professor, você vai dar representações, exemplos de cada um desses? Posso. A escala intervalar é que, assim, eu estou falando em relação a exemplos. Eu estou dando exemplos no slide, né? Poderia dar exemplos no slide, mas eu só trouxe a teoria, né? Foi um erro do professor. Eu poderia escrever aqui, né? Deixa eu abrir o quadro e escrevo, então, porque eu não tinha pensado que os exemplos econométricos, né? Vamos fazer sim. Boa solicitação. Eu não tinha pensado nisso, não. Vou abrir aqui o quadro, daí eu mostro. Porque eu não tinha pensado, não. Deixa eu só abrir o quadro e a gente vai mostrando os exemplos para vocês. Então, olha só. Vamos começar na escala nominal, tá? Escala nominal. Certo? Escala nominal. A escala nominal, ela não te dá um peso. Um pouquinho. Não te dá peso. Nem ordem. Nem preferência. Em economia isso é importante. Nem preferência. Apenas codifica. Tem dois tipos aqui que você vai trabalhar. As binárias, né? Ou é 0 ou é 1, e as categóricas. Que pode ser mais do que dois números, 0, 1, e assim vai, tá bom? Então, nas binárias, nós vimos lá em termos de masculino e feminino. Mas também pode ser assim, ó. Você vai perguntar, vai fazer um questionário. Vamos pensar, vai fazer um questionário. Vai perguntar sobre se a pessoa gosta de cerveja. É fácil, né, de entender. Gosta de cerveja? Daí tem aquelas duas opções. Né? Não. E sim. Ou sim ou não, tá? Por que eu coloquei o não aqui? Qualquer não aqui, você pode... Depois, quando você tem um formulário, você pode colocar 0 aqui e 1 aqui. Ou você pode colocar na frente mesmo. Tá? Você pode colocar na frente mesmo, só fazer assim, ó. Você mesmo identificar na hora de tabular. Não, 0, 1, sim. Pronto. Agora você codificou, tá vendo? Não e sim não é uma ordem. Não é porque você gosta ou não gosta que é preferencial.
entendeu? Então, você pode apenas codificar, e aí você pode, né, se a pessoa responder X, então o formulário que você for fazer na mão, você pode passar para o Excel ou para um programa como zero, entendeu? Nas categóricas, daí você pode aumentar o leque de opções. Como assim? Por exemplo, sei lá, quer ver? Serviço de streaming. Ah, qual serviço de streaming que você usa? Vou até vou mudar aqui. Então, por exemplo, categórica. Categórica. Então, você pode aumentar o número de opções, mas não vai ser preferência. Nesse caso é preferência, tá? Se eu falar de streaming. Mas não é que o cara está indicando a preferência no que tange a proposição do questionário, tá? Se eu pergunto qual serviço de streaming que ele gosta, não é porque você vai colocar, por exemplo, aqui, 0, 1, 2, 3, 4. Não é porque o 4 é mais importante que o 0. Na construção do formulário não indica a preferência. Você só vai verificar a frequência absoluta do serviço de streaming que o cara usa. Então, por exemplo, aqui é Netflix, aqui é, sei lá, Amazon, né, Prime Video, aqui é Disney, né, que o Disney agora tem uma streaming, Apple, e aqui é Globo. Então, e você pode colocar uma quinta categoria, se o cara não usa nenhuma, né, nenhuma das alternativas a seguir. Então, nesse caso, eu estou indicando uma preferência que eu quero que a pessoa fale, mas está categorizado, tá? Não é, quando você constrói o formulário, não quer dizer que o 5 é preferível ao 0, que o 4 é preferível ao 0, que o 0 é preferível ao 1, não. Né? Nossa, não é Netflix, não é Netflix. Tá? Nesse caso, na construção do formulário, só estou codificando cada serviço por um número. E na hora de tabular fica mais fácil. Certo? Na hora de tabular fica mais fácil. Nesse caso, na categoria, ele não entra como uma ordenação. Tá bom? Diferente disso, ó. Diferente disso. Diferente disso, ó. Quando você trabalha com ordinal. Ali eu poderia marcar mais que uma opção. Por Sim. exemplo. Ah, não, aí vai depender do objeto. Dependendo do objeto. Se acaso, eu perguntar assim, quais serviços de streaming você utiliza, você pode colocar mais que um. Agora, dentre os serviços que estão elencados, qual você mais prefere? Daí é apenas um, entendeu? Depende muito da pergunta. Tá? Eu estou mostrando na forma da construção, não na forma do objeto, entendeu? Do objetivo do objeto. Então, depende muito. Tá? Mas a construção do formulário para uma categoria, naquele caso, ele mostra só a codificação, tá? Só mostra a codificação. Diferente disso, ó. Diferente disso. Então, vou colocar a ordem aqui, ó. Vou colocar a ordem aqui, por exemplo. Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Beleza? Você pode colocar 0, 1, 2 aqui. Você pode codificar também. Só que essa codificação, só pela construção do formulário, já indica uma ordem. Que o 0 é menor que 1, que é menor que 2. Porque você já identifica, né, nessa variável aqui, grau de instrução, que ela tem uma hierarquia. Entendeu? Ela tem uma hierarquia.
Entendeu? Você pode colocar aqui, sei lá, 10, 20 e 30. Também é uma ordem, tá? Então, é diferente. Assim, a codificação é semelhante, mas o objeto do questionário é diferente, tá? É isso que você tem que tomar um cuidado. É muito mais fácil você entender que a codificação ela é convencional, né, a todos, que geralmente você vai começar pelo zero, vai até um número N ali de opções, só que a variável que você vai trabalhar, né, ela te dá uma norte, te dá um norte, você tem uma ordenação, você não vai ter uma ordenação, se é apenas uma codificação, se a codificação ela preserva uma ordem, entendeu? Então, é assim, ó, é uma coisa bem sensível, mas é interessante. Então, olha só, no que tange a escalas intervalares, é assim, ó. Eu falei de salário, né? Deixa eu ver, exemplo. Exemplo. Ó, eu falei de salário, mas pode ser assim, ó. Uhum. Vamos pegar o índice de desenvolvimento humano, tá? Você pode encontrar isso aqui no site da Fusion. Então, o índice de desenvolvimento humano, né? Ele vai de 0 a 1, sendo 0 o limite inferior dizendo que é uma cidade, um município com um mau desenvolvimento, mal, né, com U, porque depois aqui é bom, um bom desenvolvimento. Mal, aqui é mal com U. Bom desenvolvimento. Beleza? Vai de 0 a 1. Então, assim, né, começa no zero, a origem, tem um limite superior que é 1, a metade aqui é 0,5. Geralmente, os municípios do Brasil estão aqui, né, entre 0 e 5, 0 e 85, certo? E aqui eu tenho os indicadores, né, de desenvolvimento humano que mostram um intervalo aqui é Brasil, né, nesse caso, que mostram como a cidade está desenvolvida, né, em comparação a um parâmetro que, assim, deixa eu pegar aqui os indicadores indicam. Eu sei que entre 0,6 e 0,7 é alto, 0,7 e 0,8 é muito alto. Vocês já viram sobre IDH? Já estudaram IDH? A fundo não, mas Pelo menos já escutaram. já. Eu vou pegar uma cidade, por exemplo, aqui, ó, de 0,8 a 1, acho que ninguém alcançou no mundo. É muito alto. 0,6, desculpa, 0,7 até 0,8 é só alto. 0,555 até 0,699, ou seja, 0,555 até 0,7, porque não conta 0,7, é médio. Então, se você for, né, quem indica o DH aqui é a ONU, tá, galera? Em termos mundiais, a ONU. Você encontra o índice municipal pelo Feijão. Então, se você, quer ver, ó, pesquisando no Wikipédia, vou ver Cornélio Procópio. Cornélio Procópio deve ter 0,70 alguma coisa. Por que eu faço Cornélio Procópio? Porque é o município onde está o índice. Então, isso é uma medida de uma escala intervalar. Opa, escala intervalar, olha lá, ó. O IDH de Cornélio é 0,759, tá? A pesquisa das Nações Humanas de 2010. 0,759 é alto. Então, assim, é uma medida que
Ela tem uma origem relativa que é o zero. Aqui, ó. Sempre a origem relativa é onde começam as coisas. Tá? É o zero. Mas as categorias são quantificáveis. Qual a categoria? Categoria da medida do índice. Tá? O índice ele é quantificável. E esse índice indica se o município é desenvolvido ou não. Existe um coeficiente que ele ajuda bastante a entender o RH, que é o coeficiente de Gini. Alguém já ouviu falar? Coeficiente de Gini? Não, professor. Não tem matéria de socioeconomia, né? Não. Deveriam ter, porque essas coisas são importantes. A razão de Gini, né, o índice, ele fala sobre distribuição de renda. Por exemplo, se o índice se tá perto de zero, é porque tem igualdade na distribuição de renda. Se está perto de 1, tem desigualdade. Entendeu? É outra medida escalar, uma outra escala intervalar que você pode achar uma estatística. É que vocês não fizeram ENAGE, né? Caiu o índice de Gini na prova. Tá? E por fim, para a gente terminar essa parte das escalas, tem as escalas do tipo razão. Tá? Tipo razão. O que é uma razão mesmo em matemática? Escala de razão. O que é uma razão? Razão é uma divisão, tá? Razão é uma divisão. Então, por exemplo, escala de razão, vou ler o que eu tinha preparado. A escala de razão ela tem uma origem absoluta, tá? Por exemplo, a altura ela tem a origem absoluta porque ela começa no 0 metros, por exemplo. E, por exemplo, uma lei da física é aquela história, né? Uma escala na física. Velocidade. Certo? Velocidade. Como se mede a velocidade média ou instantânea? Velocidade, como se mede? Nada mais é que você pegar aonde você iniciou até o final, certo? A gente chama de espaço, né? E a variação do tempo. É isso. Então, se eu pego o seu carro aqui, você pega seu carro, certo? Você pega seu carro aqui. Iniciou aqui no zero, vamos supor que é zero. E andou 100 metros, tá? Você andou 100 metros, em 10 segundos, em 10 não, em 5, qual a velocidade média? Qual a velocidade média? Se você anda 100 metros em 5 segundos, é 100 dividido por 5. É uma razão, uma divisão. 20 metros por segundo. Esse S0 aqui é a origem absoluta. O início da onde você larga o seu carro, entendeu? É diferente do relativo. Por que relativo? Por que relativo lá na escala intervalar? Vamos pensar na temperatura de novo. A temperatura em graus Celsius ela começa no zero. Mas você já viu a escala Kelvin? Sim. A escala Kelvin não é um zero absoluto? Ela começa no zero absoluto? Quem sabe aonde começa o zero no Kelvin? O ponto da triplo da água que eles falam? Começa na medida 273 Kelvin. Por isso que é relativo. Nesse caso aqui, quando você trabalha em física, na velocidade, você começa se você pega o carro, você vai começar naquela posição que você começa o carro. Por isso que é absoluto, é no local real. Essas são as escalas que você trabalha em estatística. Mas o mais importante você entender é que as escalas qualitativas podem ser codificadas para números. E as quantitativas, você tem que deixar na mesma medida. Se for uma razão, você tem que deixar
né? Nesse caso aqui, ó, por exemplo, é metros por segundo. Todas as suas informações têm que estar em metros por segundo. Mas quando você for trabalhar a escala intervalar, você tem que deixar a medida, ou metros, ou centímetros, ou segundos, ou um indicador que é o IDH, é um índice puro, então já está numa medida padrão, entendeu? Essa é a ideia das escalas. Tudo bem? Tranquilo? Sim, professor. Essa é a das escalas. Galera, o que eu quero que vocês tirem de mais relevante das escalas? Tanto a parte qualitativa, porque em economia ano que vem vocês vão aprender a codificar esses dados. Vocês vão aprender já. Codificar esses dados. Codificar esses dados que estão numa categoria em números. É daquela forma que eu expliquei para vocês. Dá número 0 para o masculino ou feminino, dá número 1 para o feminino ou masculino. Só que assim, você tem que assim, se você for ter um artigo, você tem que pegar a referência dos caras que fizeram os trabalhos semelhantes que você vai realizar. Então, geralmente, trabalhos sobre socioeconomia, o pessoal indica o indivíduo como o indivíduo referenciado, o indivíduo do objeto, como um indivíduo branco e homem, para verificar geralmente as discriminações de cor e sexo, entendeu? Porque quando você coloca número 1 no feminino e número 1 na cor que é preto, ou vermelho, ou amarelo, o modelo capta essas informações, o modelo econométrico capta essas informações, e aí você descreve o caráter discriminatório, tá, dos salários. Porque ainda hoje nós sofremos com discriminação tanto da cor quanto do sexo, para a formação dos salários. É por isso que você tem que codificar essas informações. Já na escala de intervalo, o que fica claro? O que fica claro na escala de intervalo, na escala de razão? Deixar tudo na mesma medida. Se for em dólar, é tudo dólar. Se for em quilo, é tudo quilo. Se for em centímetro, é tudo centímetro. Se você pegar uma informação que está em metro e outra está em centímetro, ou você deixa tudo em centímetro ou deixa tudo em metro. Tá? Se você pegar uma informação de vários países e está em várias moedas diferentes, tem que transformar tudo para dólar ou para real, entendeu? Porque senão vira uma salada. Essa é a ideia. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo nessa parte? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então vamos para a parte que eu estava esperando, estava ansioso para chegar, que é os gráficos. Vamos analisar um pouquinho de gráfico, tá? Só a interpretação nesse caso. Depois a gente vai. Na próxima aula a gente vai aprender a fazer gráfico no Excel e no sábado aprender a fazer gráfico no R, tá? Eu posso também dar aula de. Ó, galera, vamos fazer o seguinte, então. A nossa aula na próxima aula é na quinta, às 9. Às 9, é isso? Sim. Então, eu posso ensinar tanto no Excel quanto no R, tá? Eu vou demorar uns 20 minutos. Ensino tudo no Excel. Quem não tiver interesse em aprender no R, não precisa. Mas ensinar os gráficos no R são fáceis, tá? Então, eu posso ensinar no R também, quem tiver interesse. Vai ser a parte do laboratório, tá bom? Já emendo tudo na quinta-feira. Tá? O Christopher nunca participa da aula presencial, né? Tem que mandar para ele, falar, ó, 10h30 na quinta, 9h30 na quinta, a gente ensina das duas formas. Daí vocês vão aprendendo também, tá? O R é legal. Vamos lá. Ó, então, vamos analisar alguns gráficos, vou mostrar para vocês aí. Eu quero que você me fale qual é o nome do gráfico e por que esse gráfico serve. Esse gráfico serve para quê, né? E você vai explicar por que é adequado para cada variável que vai aparecer aí. Então, vamos lá. Esse primeiro gráfico aí, qual é o nome dele? Esse primeiro gráfico. Representação gráfica, né? Quem sabe o nome desse gráfico? Pizza. A pizza não tem que ser cortado tudo no mesmo tamanho? Não é pizza. Brincadeira, pizza é um nome
nome... Qual é o nome? Como é? Gráfico de setores? Isso, setor. Setor circular. Pizza é um nome informal, né? Para você dar uma didática para a coisa, mas é setor circular. Tá. Preferência por modalidades esportivas. Quando você vai construir um formulário, você pode falar que o futebol realmente é a preferência que as pessoas mais preferem? É o esporte que as pessoas mais preferem? Você não pode dizer isso com certeza. Por isso que você vai medir isso, entendeu? Então, você pode identificar as categorias, mas isso não é uma ordem, são apenas os nomes. E você pode notar que a preferência realmente é futebol, 40%. Por isso que não é uma pizza, porque se você corta 40% da pizza e você pega essa fatia, é que você está sendo um pouco guloso, né? Eu acho que se você pegar uma pizza de 8 fatias, ela vem cortando mais ou menos igual, né? 6, de 8, de 12. Mas é uma brincadeira, de pizza só para colocar na cabeça das crianças que parece um gráfico de pizza, mas é setor circular. Geralmente nós utilizamos esse gráfico setor circular para medir variáveis do tipo frequentistas, geralmente são categóricas. Frequentista é você contar as frequências, mas não na parte relativa, na parte absoluta, não na parte absoluta. Por quê? Tá vendo os percentuais? O percentual é uma frequência absoluta ou relativa? É uma contagem ou é apenas a parte do todo? É relativa, parte do todo. Relativo. Você analisa a parte do todo, né? Por exemplo, futebol é 40% do todo. Outros, sei lá, natação não, outros como atletismo, handebol, 5%. Então, você analisa a parte do todo, tá? É a história da pizza. Quem come 40% da pizza, o cara geralmente ele tem uma fome de leão, entendeu? Se você dividir em 8, tá em 4 pessoas, cada um vai comer mais ou menos 25%, né? Assim, a gente pensa. Então, geralmente, nós utilizamos gráficos de setor circular para identificar a relação da parte com o todo. Isso quer dizer, então, que nós analisamos variáveis qualitativas, né? Ou às vezes quantitativas, às vezes dá para adaptar variáveis quantitativas, se você trabalha em faixas e tal, é muito raro, mas variáveis, né, qualitativas, na parte das frequências relativas. Também dá para colocar as frequências absolutas aqui e só trabalhar com as frequências absolutas. Só que não é tão bacana assim, tá? Não fica tão rico quanto as frequências relativas, tá bom? Como chama esse gráfico aqui? É o do dispersão, esse? Não, dispersão. O que é dispersão? Por exemplo, o que é dispersão em língua portuguesa? Grafo de coluna, muito bem. O que é dispersão em língua portuguesa? Então, tá aglomerado lá, na pandemia tá tendo festa. Chega a polícia, aí tem uma dispersão das pessoas. Espalhamento, tá? Dispersão e espalhamento. É um gráfico de colunas, simples, né? O gráfico de colunas, ele é bom, tá? Ele é bom para várias representações. Nesse caso aqui, está associando uma temperatura com o dia da semana. Então, por exemplo, é uma medida de temperatura, é uma escala intervalar, só que está associado a uma categoria. Não necessariamente é uma frequência. Não necessariamente é uma frequência, é só uma medida. Tá? Então, o gráfico de colunas é bom para frequência absoluta para variáveis qualitativas, frequência absoluta para variáveis quantitativas também, tá? Quando você trabalha em intervalos. Então, assim, a gráfico de colunas e linhas, né, eles são gráficos muito, 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 muito bons que você possa identificar em relação à altura as medidas. Então, o gráfico de coluna é um gráfico, assim, muito utilizado nas ciências econômicas para verificar, né, comportamentos variados de várias variáveis qualitativas
e, às vezes, quantitativas, dado uma medida. Geralmente, nós podemos trabalhar os gráficos de colunas com frequência absoluta, tá? Com contagens. Esse aqui é um gráfico bem clássico na economia. Como chama? De linha? Uhum. É um gráfico de linha. O gráfico de linha é muito importante na estatística e na economia, porque ele analisa um tipo de fenômeno relacionado com o tempo. Tá? Então, geralmente, no eixo horizontal, você tem um tempo. E no eixo horizontal você tem um tempo, e no vertical você tem a informação do seu fenômeno. Nesse caso, no eixo vertical, estão, né, o total de exportações de carnes no Brasil entre 2002 a 2010. A medida ali, eu não sei se é aquilo, eu esqueci de ver se é tonelada ou acho que esse tonelada, o quilo, acho que é tonelada, né? 1,7 toneladas lá no final. Mas aí você tem a mesma medida para todos os anos. O interessante aqui é você analisar o comportamento da exportação no tempo, tá? Comportamento de exportação no tempo. Então, o Brasil teve um boom entre 2004 e 2007, e isso é explicado por dois motivos. Alguém sabe, em termos de exportação de carnes? Alguém sabe? A demanda chinesa por frango e a outra. A outra é bem conhecida. A demanda chinesa por frango aumentou bastante. Segundo, foi a lactose no Brasil, que ela não foi extinta. Ela chegou a a níveis sanitários muito, muito baixos, que ela alavancou as exportações da carne bovina, né, do Brasil. Aqui é um gráfico de dispersão, ó. O gráfico de dispersão é quando você associa um ponto a um par ordenado. Por exemplo, aqui, ó. Um par ordenado de duas variáveis quantitativas, IMC e percentual de gordura. Geralmente, quanto menor o IMC, menor o percentual de gordura no corpo, tá? Isso tem a dispersão. Se você pensar em um desenho que esses pontos podem, uma função, né? Representação de função que esses pontos podem formar é uma reta, tá? Então, você pode ver uma reta crescente, de um tipo y igual a x mais b, onde conforme o IMC aumenta, maior é a sua taxa de gordura. Isso é um gráfico de dispersão. A dispersão você pode ter unidimensional, com uma variável só que aí você vai verificar em relação à média dessa variável. Ou também você, né, geralmente nós trabalhamos com gráfico de dispersão bidimensional, que são duas variáveis. Você associa ele a um ponto, né, esse ponto é um coordenado, e você analisa como esses dados estão dispersos. Olha só, ó. 1 é do tipo setor circular, 2 é do tipo coluna, 3 é do tipo linha e o 4 é do tipo dispersão. Por que os gráficos são importantes? Os gráficos são importantes em economia porque agiliza seu lado. Simples assim. Tá? Os gráficos, as representações gráficas de uma distribuição são importantes porque te dão consistência, tá? E facilita, né, facilita a sua vida em termos de rapidez de informação. O tratamento da informação na forma gráfica, ela é muito importante para que você possa ser conciso, objetivo. O que é conciso? Resumido, tá? Sumarizado. O objetivo é que você não fuja muito das suas proposições, tá? E consistente é que você tenha fundamentos suficientes para responder as perguntas das pessoas, tá?
da informação daquilo que você está analisando. Então, nesse caso, você pode sumarizar e mostrar de forma ilustrada esses gráficos, de forma ilustrada, graças ao Excel, a uma Stata, graças a um software que vai te dar uma resposta rápida, tá? Então, nesse caso, para variáveis qualitativas, pode usar o barras, né, ou colunas, ou o setor circular. Aqui, nos gráficos de colunas, vocês vão, aqui era mais para desenhar na mão, né, mas se vocês construírem os gráficos no computador, eles vão deixar essa proporcionalidade. Tá? A coluna é proporcional à categoria e elas são dispostas de forma proporcional, tanto horizontal quanto vertical. Olha só, o gráfico da variável grau de instrução para aquele banco de dados. Ó. Tem 3 categorias, fundamental, médio e superior. Maior categoria, maior coluna indica o maior número de elementos, né, maior frequência. E o que mais eu posso falar? A escala que está indicada no eixo vertical é a contagem de elementos. Então, ele bate no 20, por quê? Porque ele bate no 20? Porque você não precisa construir uma escala que vai até o 36, por exemplo. Tá? E o computador faz isso automaticamente. Antigamente, se eu pedisse para vocês, né, fazerem na mão isso, a dica é o seguinte, você realizar a tabela, né, verificar quais são as frequências, por exemplo, aqui a maior frequência que deve ser 18, você não vai construir uma escala vertical até o 36, porque aí vai ter um buracão, assim, de mais ou menos 18 números na escala, onde vai ficar muito desproporcional a representação gráfica. Então, basta você construir uma escala, né, nesse caso, se fosse construído na mão, até o 20, né, ou até mesmo o próprio 18, você pode deixar ali, né, indicado até 18, porque vai estar representado de forma coerente, de forma proporcional, de forma que aquela representação, em termos de construção à mão, torne algo rico, tá? Algo apresentável, né? De forma rica, de forma consistente, de forma objetiva, tá? Então, isso aqui, tanto pela pandemia, quanto pelo aumento dos recursos tecnológicos, o computador já te dá essa mãozinha, tá? Então, o gráfico de setores, né, ele representa a parte do todo e ele é útil para frequência relativa. Então, olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Nesse caso, os gráficos de setores, nesse caso aqui do Moretti, ele indica aqui, ó, o ponto e vírgula à esquerda, esse número é a frequência absoluta, e à direita, né, que tem o percentual, é a frequência relativa. Não tem problema, você pode deixar assim, mas geralmente você coloca só a frequência relativa, porque você trabalha com parte todo. Mas é bom você escrever dessa forma também, tá? Não é pecado, não. Quando a gente trabalha com variáveis quantitativas, tá? Quando você trabalha com variáveis quantitativas, além dos gráficos de coluna, que dá para dar uma encaixadinha, tem um outro gráfico de coluna, que é agrupadinho, chama histograma, que ele é bem bacana para resolver esse problema de proposição dos dados. O histograma é bem facinho para fazer no Excel. Então, o gráfico de barras para variáveis quantitativas, tá vendo? Também ele é fácil de se realizar. O gráfico de dispersão, aqui um dimensional. Você vai colocar as bolinhas, né? A contagem, né? A contagem de elementos, de acordo com o número, né? A frequência, né? O número, né? Nesse caso, o número de filhos. Aqui, então, só recapitulando, aqui no eixo horizontal, que está aqui embaixo, é o número de filhos que cada indivíduo tem, entendeu?
Então, eu tenho 3 representações aqui, ó. Tenho 3 representações de gráfico de dispersão. O primeiro aqui no A, de 0 a 5 é o número de filhos, e cada bolinha indica uma coluna, por exemplo. 4, 5, 7, 3. Por exemplo, aqui no 0 tem 4 pessoas, no 5 tem 1 e assim vai. No do meio indica como se fosse uma coluninha, mas em bolinha. É uma dispersão, tá? Unidimensional. No gráfico C, você associa, então, a contagem dos elementos pelo número de filhos. Aqui vem uma bidimensionalidade. E quando você tem... Ixi. Ah, tá. Quando você tem... Aqui, ó. Quando você tem a classe salários, quando você tem uma variável intervalar, você faz um gráfico de barras com o ponto médio. O que isso quer dizer, professor? Então, você tem esse gráfico aqui esse gráfico, desculpa, não é gráfico, tabela. Você tem essa tabela aqui da classe de salários. Esse tem as contagens, certo? Se você quiser representar ele como um gráfico de colunas, você toma um ponto médio dessa faixa. Por exemplo, a primeira faixa vai de 4 a 8, o ponto médio é 6, tá? Porque de 4 a 6 dá 2 de distância, e de 6 a 8 dá 2. Então, você vem aqui, ó, em vez de você representar de 4 a 8, você coloca o 6, e depois 10, 14, 18, 22, coloca a contagem, tá? Você pode representar dessa forma. Não é uma coisa assim tão absurdo de fazer, mas também não é uma coisa tão usual a se praticar esse gráfico, tá? Existe outra forma de fazer, que é o histograma. O histograma te dá a densidade de frequência relativa no eixo vertical e os intervalos. Então, olha só, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16, de 20 a 24, você tem, então, colunas agrupadinhas, tá? E ali você tem as densidades. E a densidade de frequência? Por exemplo, quando você tem de 4 a 8, 28% aqui, a densidade aqui vai mostrar aqui que está do 6, entendeu? E assim vai. Entenderam? Sim, Vocês professor. entenderam como... Opa, tá travando aqui, pera um pouquinho. Vocês entenderam como funciona o histograma? Sim, professor. Então tá. O histograma, só para terminar, o histograma ele funciona justamente para mostrar a distribuição de uma frequência comparada à densidade relativa. A densidade relativa nada mais é, como eu posso explicar para vocês, densidade relativa, como posso explicar de uma forma, não, tá, densidade relativa é assim, ó, quanto quanto tem de elementos em relação ao todo, e vai somando, vai somando, entendeu? Vai somando e vai somando. Mais ou menos isso, galera. Mais ou menos isso. Eu acho que eu dei uma patinada aqui no final, tá? É isso mesmo. Deu uma patinadinha aqui no final. Densidade de frequência. Beleza. Alguma dúvida, galera? Eu vou falar do histograma de novo na próxima aula. Eu acabei perdendo a ideia da densidade de frequência, tá? Realmente eu dei um apagão aqui. Então, na próxima aula eu retomo com a densidade de frequência. Tudo bem? Tranquilo? Vou retomar esse conteúdo do histograma aí. Beleza, professor. Eu esqueci mesmo. Eu dei um apagãozinho aqui. Infelizmente. E pior que eu estudei esse conteúdo hoje. Eu não sei por que eu esqueci. Mas, enfim. Pessoal, tem lá o conteúdo lá no AVA, tá? Os formulários.